5 motivos por que Kaysar não merece levar o prêmio do Big Brother Brasil 18. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, sei lá que horas que você vai estar assistindo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje não é programa de quinta, não é aquele formato que a gente está acostumado. É coisa mais espontânea, mais livre, mais solta. Eu tô aqui já com a roupa de dormir praticamente. Se é a primeira vez que você tá passando aqui no canal, seja bem-vindo, né? Eu tinha prometido que eu não ia falar de BBB pra mim mesmo, porque tem sempre aquela coisa das torcidas, né? Você fala uma coisa que agrada a eles, tem que fazer barulho logo na hora que eu vou gravar. Eu tinha prometido que não ia falar de BBB porque as torcidas, né, é uma coisa muito difícil. Quando você fala uma coisa que agrada eles, aí você é o melhor e todo mundo te ama, não sei o que, falou bem do favorito deles. Se você falar mal do favorito deles, eles começam a xingar, a brigar, aquela coisa meio séria. E eu não tenho muita paciência pra quinta série, mas meu problema é que eu não aguento ficar com a língua dentro da boca, sabe? Eu tenho que falar de tudo, eu tenho que dar opinião em tudo, eu tenho que meter o dedo onde é que eu não sou chamado. Tem alguém usando a máquina de lavar nesse horário. Aí quando eu gravo o vídeo, querem jogar pedra em mim, mas eu tô gravando aqui o vídeo baixinho e a máquina de lavar tá e tá vibrando o prédio todo, mas sou eu que sou errado depois quando gravo o vídeo à noite. Eu fui acompanhando o BBB, mas eu fui acompanhando mais que quieto, fazia um comentário ou outro no Instagram de alguém, mas assim, realmente não discuti ou participei abertamente das discussões sobre o BBB. Mas eu fui acompanhando, fui vendo os vídeos, e cada vídeo que você vê, aí o Instagram te mostra mais 50 vídeos e você acaba vendo também, e então você acaba acompanhando tudo. Então, se você não é fã do Kaysar, como é que ele chama realmente? Sabe, quando começou o jogo, ele foi muito como favorito, porque ele era alegre e divertido, as pessoas achavam ele divertido, eu sempre achava ele bobo, e isso foi tornando ele favorito, até que mas lá eu já pensei, gente, ele vai se queimar, porque desde o início eu achei o Kaysar muito forçado, e eu consegui enxergar nele coisas que eu vejo aqui. Eu moro na Alemanha faz 11 anos e vocês sabem que não falta aqui na Alemanha é Sírio. Você tá vendo aqui no fundo, não é Alemanha, eu tô de férias, eu tô em Nice, que é no sul da França, mas eu moro há 11 anos em Berlim. E desde 2015, graças à vaca da Angela Merkel, vocês sabem, tem mais de 2 milhões de sírios na Alemanha, não sírios como o Kaysar, que também são cristãos, que tem uma cultura mais fácil de se adaptar à cultura do Ocidente. A gente tem aqui, são os muçulmanos mesmo, que não dão mão à mulher, que não cumprimentam a mulher, que não aceitam ser atendidos por uma médica, que batem com cinto nos judeus na rua. Ich filme dich. Ich filme dich. Ich filme dich. Yahudi Achse! Push your mobile, I called the police! Push your mobile! I called the police! Ruf mal die Polizei bitte an! Wir werden sehen! Du wirst sehen! Juden oder nicht Jude! Du musst damit klarkommen! Du musst damit klarkommen! Sally, ruf die Polizei an. Toda semana tem pelo menos 4 ataques de faca por causa dos sírios. Todo mês tem 2, 3 estupros, coisas que não tinham antes, eles têm agora. Não são todos, mas são a grande maioria, mas eles são muito agressivos, eles exigem muito, por exemplo, que eles ganham dinheiro, o que eles ganham de dinheiro aqui, sem trabalhar, sem fazer nada, eles ganham dinheiro, ganham um curso de alemão, tudo o que precisam, são muito agressivos na forma com que eles agem em geral, e eles não estão aqui querendo se integrar, eles estão por causa do dinheiro. E eles querem fazer exatamente a mesma coisa que eles faziam lá, sem pensar que exatamente o que eles faziam lá é que levou à guerra que está lá. Porque não conheço um país muçulmano que seja livre, paz, todo mundo pode viver exatamente como quer. Mas eu não quero muito entrar nessa parte não, senão ficou a parte política, eu tenho que ficar explicando muito, porque senão vai aparecer um ou outro que vai falar, ah, é racismo. Não estou falando da raça, eu estou falando da cultura, da forma de pensar deles, que eles ainda estão na Idade Média,
média e é fato, né? As pessoas têm um problema de dar nome às coisas e falar, mas não pode generalizar. E nesse não pode generalizar, para tirar 10 que não são do meio, deixando 10% que talvez não são assim no meio, a gente deixa 90% da porcaria passar, porque a gente não quer generalizar todo mundo. Então tem uma coisa meio que errada nessa forma de pensar. Falei demais sobre esse ponto. Então, mas eu consegui ver no Kaysar certas semelhanças com essas pessoas que estão aqui, mesmo ele não sendo muçulmano, mesmo ele sendo um pouco mais aberto, não tendo problema com isso ou com aquilo. E no decorrer dos 5 pontos eu vou explicando o que eu consegui ver, já que o Kaysar não... E eu vi que chegou uma hora que ele realmente não conseguiu segurar. Ele até conseguiu segurar mais do que eu pensei que ele ia conseguir segurar, mas ele começou a demonstrar certas coisas que me fazem pensar, mas eu já vi isso antes. Tem um padrãozinho lá que está sendo seguido. Aí você fala, mas é cultural. Tá, tem culturas que comem, que são canibais, que comem outros seres humanos. Nem por isso a gente vai premiar isso, né? Porque é cultural que a gente pode desculpar. Eu acho que tá lá no lugar deles, faz o que quiser. Veio pra cá, então tem que agir de acordo como seria correto no cultural daqui, né? Daqui eu tô falando da parte ocidental, embora Europa e Brasil também tenham certas diferenças. Tem muita coisa igual também, né? Tem muita semelhança no modo de viver e na nossa estrutura social tem uma semelhança. A máquina de lavar dessa vizinha tá me incomodando muito. Tô gravando, minha senhora. Para de ver por uns minutos, entendeu? Vive depois. 5 motivos por que Kaysar não merece levar o prêmio do Big Brother Brasil 18. Motivo número 1. Kaysar não é verdadeiro e tenta enganar o público com histórias contraditórias. Ele fala, não quero falar muito do passado, não sei o que lá, e sempre quando ele fala um pouquinho, ele acaba meio que se contradizendo. Vamos começar essa coisa. Ele quer ganhar o prêmio para tirar a família dele da guerra. Aí tá, vai tirar a família dele da guerra, aí depois você pergunta assim, mas peraí, mas se o tio dele trabalha na embaixada da Síria, se a família tem dinheiro, se não sei o que, eles têm posse lá, tem uma casa que vende, sei lá. Por que então que eles não saem da Síria? E outra, e já com o valor de 5 mil euros está uma coisa que está uma coisa como 20 mil reais agora. Um pouco tempo atrás, com o real melhor em relação ao euro, estava até mais barato que isso. Mas uns 20 mil reais você já tira alguém da Síria e coloca direto na Europa, onde tem direito a asilo político e tudo mais. Então, não seria tão difícil, né? E com os 2 carros que ele já ganhou no BBB, já dava até para tirar. Fora trabalhar, porque eles saem do BBB, esse povo ganha para não fazer nada, só fazer presença VIP, 10 mil reais, 15 mil reais, ou seja, não precisa dar prêmio para ninguém ali por causa de coitadismo, de pobreza, porque se eles não tiverem preguiça, eles conseguem ganhar dinheiro do lado de fora, sim, pelo menos nos próximos 6 meses a 1 ano após o reality. E alguns que são mais inteligentes, que ficam mais na cabeça do povo, até por mais tempo. Então, assim, eu não entendo porque o Kaysar precisa desse prêmio para tirar, porque ele conseguiria fazer trabalhando do lado de fora. Não sei, talvez também seja a preguiça de trabalhar, pelo menos os que estão aqui, eles têm muita preguiça de trabalhar. Aí foram falar com a Sônia Abrão, então por que ele não tira então a família dele de lá? A Sônia Abrão, que é a maior defensora do Kaysar e que fica enchendo o saco o tempo todo, disse que conversou com o tio, e os pais têm medo de saírem da cidade onde estão, porque vai passar por uma região onde estão os rebeldes, e eles têm medo disso e não querem sair de casa, querem ficar em casa. Tudo bem, eu consigo imaginar, eu consigo ver que deve ser difícil para pessoas com mais de idade fazerem esse percurso. Só que aí vem um ponto, ok, se eles não saem porque eles não querem, porque eles têm medo, com 1,5 milhão vai ficar a mesma coisa. Então para que ele precisa de 1,5 milhão para tirar os pais da guerra? Se ele já poderia ter tirado antes e os pais não querem. Ou seja, então não bate essa história de dizer que 1,5 milhão é para ajudar a família. Porque o problema da família não é o dinheiro, é o medo. E o medo não some porque ele ganhou o Big Brother Brasil 18. Fica sempre essa pequena contradição. A história do Kaysar também, como ele foi parar no Brasil? Ele foi parar no Brasil, ele já morava fora do Brasil, ele não é refugiado. Porque por mais que a guerra, os rebeldes começaram a tentar derrubar o regime de Assad em 2011, mas a guerra mesmo estourou mesmo no início de 2015, tanto que a primeira grande invasão de refugiados na Europa aconteceu em 2015. Antes disso não acontecia,
E existem regiões na Síria que realmente não estão em guerra. Inclusive até os sírios que estão refugiados aqui na Alemanha vão fazer, com dinheiro do governo, da ajuda social da Alemanha, vão fazer férias lá na Síria, nessas regiões. Ou seja, tão perigoso que eles vão fazer férias lá, depois voltam de novo aqui, porque aqui tem dinheiro. Aí voltando assim, nesse ponto, o Kaiser já estava há muito tempo, acho que desde 2012 ou 2011, ele já estava fora da Síria. E tem uma matéria na Veja, eu vou deixar o link, que fala que ele estava na Ucrânia e que lá na Ucrânia, segundo a história que eles contam, que a família dele conta, ele foi atacado. Ele já tinha parentes morando no Brasil, que era um cônsul da Síria e tudo mais, pessoas com dinheiro, com uma posição social, vamos dizer assim, dinheiro, talvez para você, não sei quanto que um cônsul da Síria tem, mas costuma que esses países tenham salários maiores para cargos políticos, a gente conhece isso do Brasil, do que países maiores como a Alemanha e tudo mais. É capaz que um vereador de São Paulo ganha mais que a Angela Merkel aqui na Alemanha. Mas o Kaiser, então, estava na Ucrânia e, de segundo, ele foi agredido por uma gangue, vamos dizer assim. E eles falam que é uma gangue de nacionalistas. É uma gangue de um grupo nacionalista da Ucrânia que agrediu o Kaiser, quebrou o braço, a perna dele em 4 lugares e que ele foi parar no hospital, blá 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 blá. Aí eu fico pensando, peraí, porque ele carregava uma cruz no peito, né? Essa foi a justificativa, porque ele carregava uma cruz, um crucifixo no peito. Aí eu fico pensando, peraí, Ucrânia, um país europeu, qual o problema que a Ucrânia tem que alguém carrega um crucifixo no peito? Então a história está mal contada. Se tivessem falado, não me agrediram porque eu era sírio, eu podia falar, tudo bem, um grupo nazista, coisa. Apesar que tem essa coisa de pessoa falar, muito nazista na Europa. É capaz de se achar mais nazista na cidade de São Paulo do que ou pseudo-nazista no Rio Grande do Sul do que aqui na Europa mesmo. Quando aparece fazem um escândalo todo, mas a maior parte da população não tem problema nenhum se a pessoa é de uma cor e da outra cor. E é muito mais aberto, é muito mais humanitário do que as pessoas pensam do lado de fora. Aí também mas não bate, porque que vai... Se fosse um grupo de muçulmanos que eu agredisse, porque você como um árabe tem que não pode carregar um crucifixo, você tem que ser muçulmano também, eu conseguiria entender. Mas não foi um grupo de... Então é uma história mal contada, né? Não estou querendo dizer que é mentira, mas é mal contada. A única coisa que eu posso dizer é que todo sírio que está aqui, quando ele vai contar uma história, ele vira e fala assim que ele conhece alguém que perdeu uma perna com uma bomba, que caiu uma bomba do lado dele, que ele estava em tal lugar e uma bomba caiu. Eu nunca vi que faltasse um dedinho, né? Nem o dedinho da esquerda, tipo Lula. Nunca vi que faltasse um dedinho, nunca vi que faltasse uma unha, ou que tivesse alguma queimadura no corpo. Eu nunca vi um deles que tem uma cicatriz. E você encontra com eles em todos os lugares, porque eu tenho familiares que veio há pouco tempo pra cá e faz e quando você vem pra Alemanha, você faz um curso de alemão, que é um curso de integração, que são 5 dias na semana, praticando idioma. E hoje em dia não tem um curso de alemão para pessoas recém-chegadas em que não existe 20 sírios dentro da sala. São 5 de outras nacionalidades mais 20 sírios. E eles repetem o curso 3, 4, 5 vezes porque eles não vão no curso, eles não tentam aprender direito o idioma, enfim. Tem parentes que fazem esse curso, não tem contato com eles, ou você tem contato com eles quando você vai na prefeitura para fazer um documento, ou quando você pega um metrô. Embora tenha uns 2 anos que eu evito pegar o transporte público porque gerou uma violência que antes não existia. Então você acaba tendo o contato, mas todo mundo conta uma história triste para você. Às vezes você vai conversar, alguém te pede uma informação, ou enfim. Então todos eles têm uma história muito triste para contar. E por um milagre, uma guerra que está matando todo mundo, num milagre, com eles nunca acontece nada. Ou quando acontece, acontece de uma forma que não deixa nenhuma sequela. Então você tenta encaixar as coisas. Claro, quando você simplesmente acredita e fala, todo mundo tem um bom coração, tem que levar em consideração, tem 1,5 milhão de reais em jogo. É dinheiro em jogo. Muito dinheiro em jogo. Se você fosse simplesmente achar que todo mundo só conta a verdade, você pensa assim, nossa, mas que história triste a dele, que realmente é uma história triste que ele conta. Só que acorda, Alice, né? As coisas não batem, tem dinheiro em jogo, então vamos analisar se a história bate. O cara foi agredido por um grupo nacionalista que atacou ele porque ele carregava um crucifixo. Ou seja, na verdade, o crucifixo
é uma coisa mais da cultura ocidental, que é católica, protestante, ortodoxa, mas esse grupo agrediu ele por causa de um crucifixo. O que seria mais lógico, um grupo de muçulmanos talvez agredisse ele por causa de um crucifixo. Então o que foi? Foi um grupo de muçulmanos? Foi um grupo de nacionalista? Foi por causa do crucifixo? Foi por causa da nacionalidade dele? Ou realmente existiu essa história? Aconteceu isso. Aí ele escutou uma voz, que a coisa tem que ficar um pouco mística, tem que aparecer um unicórnio dourado no meio da história. Uma voz do além disse para ele: procura sua família no Brasil. E ele ligou para os pais sem contar o que tinha acontecido com ele na Ucrânia e pediu o contato dos parentes no Brasil. E aí ele pegou e foi para o Brasil. Ele não é refugiado, ele já estava fora do país. O problema é que todo sírio que já morava fora, vamos dizer assim, eu estou morando aqui na Alemanha, embora eu tenha cidadania, vamos dizer que eu não tivesse a cidadania, vamos dizer que eu não tivesse a cidadania alemã, eu tivesse simplesmente um visto de morar, de trabalhar, e com esse visto, aí começa a acontecer uma guerra no Brasil. Mas eu já estou em segurança, eu já moro aqui há muito tempo, e eu tenho o meu visto. Aí eu pego, só porque está acontecendo uma guerra no Brasil, eu falo assim: mas a Alemanha não é o que eu quero. Eu vou para os Estados Unidos e eu vou pedir asilo. Mas eu não sou refugiado, eu não estou fugindo de uma guerra. Estou saindo de um lugar seguro, que é aqui na Alemanha. A guerra está acontecendo lá no Brasil. Mas eu vou usar meu passaporte brasileiro para pedir asilo. É isso que o Kaiser fez. É isso que o Kaiser fez. Ele foi para o Brasil e pediu talvez um visto, aí depois está se passando como refugiado. Mas ele não é refugiado. Ele não fugiu da guerra. Então isso é uma mentira. Então ele mistura muitas coisas para ganhar a compaixão das pessoas. Gente, eu estou falando tanto que eu vou dividir esse vídeo. Eu vou fazer o motivo 1, motivo 5, 4, 3, 2, 1, ou 1, 2. Comecei pelo 1, né? Então vai do 1 até o 5. Eu falo demais, caramba. Tô falando muito. Então, assim, eu acho que eu fiquei tanto tempo sem falar de BBB que era melhor ter começado desde o início a falar, que aí vai, porque senão acumula tudo. Tá bom. Então, esse é o motivo número 1. Então, porque ele mente, a história dele não bate, não condiz, é mentira, ele não é refugiado. Como ele conta que aconteceu, não bate, sabe? Um grupo nacionalista da Ucrânia bate em alguém por causa de um crucifixo. Não tem a menor lógica, não tem lógica, sabe? É como você falar que um grupo de muçulmano agrediu alguém porque ele estava indo para Meca. Não funciona. Outra coisa da história, falar que a irmã dele fugiu para não ser estuprada na Síria. Vamos falar, a Síria, nem toda a Síria é aquele muçulmano que as mulheres estão encapotadas, as que vieram para cá são encapotadas, mas tem muito lugar na Síria, inclusive onde não está tendo guerra, como na região de Damasco, onde muita gente faz férias, e tem clubes com piscina e as mulheres andam de biquíni, não sei o que lá. Então tem uma coisa livre. A família do Kaiser, se eles não são muçulmanos, e haveria um risco realmente dessa moça estar numa região onde tem muitos muçulmanos, que poderia correr o risco de estuprá-la porque ela não usa o véu e não sei o que lá. Porque eles simplesmente não ficam numa cidade, não mudaram para uma cidade dentro do país onde é mais aberta, mais moderna, porque tem isso na Síria. Nem toda a Síria é extremista. Então as histórias ficam muito... Mas uma família que tinha posses, tinha condições. Esse foi o motivo número 1. Agora aqui está o link para o motivo número 2. Então deixa seu like aqui, mesmo se você gostou. Se você não gostou também, deixa seu like também, porque esse vídeo foi feito com uma amarração, entendeu? Que significa, se você não der o like, o seu favorito do BBB vai perder. Então, independente de qual torcida que você é, você deixa seu like e vai pro vídeo com o motivo número 2.